Hoje a gente vai ter aqui nesse vídeo uma atividade de educação alimentar e nutricional para o Dia do Índio, tá certo? Então a gente tá aí, Dia do Índio tá chegando, dia 19, né? E eu adoro trabalhar assim, dentro da temática de atividades, ali de comemorações, né, do calendário anual, atividades de educação alimentar e nutricional infantil. E a do Dia do Índio é uma atividade que eu já trabalho há algum tempo com as crianças, mas eu não trabalhava desse jeitinho com os fantoches. Eu contava uma história para eles, geralmente ia fazendo algumas encenações, e agora eu construí esse material para vocês também poderem utilizar por aí. Primeira coisa de tudo, o que é educação alimentar e nutricional para você? Hoje mesmo estava conversando com o pessoal aqui da minha equipe, né, sobre a importância de a gente utilizar o termo certo, educação alimentar e nutricional. Carol, por que não só educação nutricional? Por que não só educação alimentar? Por que utilizar educação alimentar e nutricional? Porque é assim, né, que o marco de referência nos indica fazer. Esse é o termo correto, educação alimentar e nutricional. E aqui vocês bem sabem que eu dou meu quezinho, né, o meu tom ali para o que eu acredito, como deve ser aplicada a educação alimentar e nutricional com as crianças, que é a educação alimentar e nutricional lúdica. Então é a gente, através do brincar, do mundo da imaginação, contação de histórias, de atividades sensoriais, a gente poder levar essa educação alimentar e nutricional para eles. Porque sabe, gente, às vezes, né, eu sei o quanto vocês adoram essas atividades, quando eu venho, divido. A gente teve uma atividade de Natal aqui. Lembra que eu falei quando eu fiz a atividade de Natal? Vocês que me aguentem, porque esse ano vai ser um ano onde vai ter muita coisa aqui, gratuita, inclusive para você. A gente continua tendo os nossos cursos, tem o programa Brincar de Comer, tem a formação em coaching nutricional infantil, né, para quem quer dar um passo além, entender, ter tudo ali estruturado, mas a gente também vai ter muito material gratuito, porque eu não quero ver ninguém falando que não pode, não tem o que aplicar aí com as crianças. Eu quero vocês plantando a sementinha da alimentação saudável. A gente teve material de Natal no final do ano, tivemos um material de educação alimentar e nutricional de Páscoa, né? Vocês utilizaram por aí? E agora vamos utilizar esse do Dia do Índio, tá? Então, até depois vocês me coloquem aqui nos comentários qual atividade vocês querem, qual a próxima que a gente pode fazer por aqui, qual o próximo material, hein? Quero ideias, coloca aqui pra mim nos comentários que eu vou ver tudo. Aliás, por favor, a minha equipe que tá por aí, anota as ideias, tá? Pra gente poder utilizar na sequência. Olha só, Natália falou assim, que para ela a educação alimentar e nutricional lúdica é entrar no imaginário infantil, e super concordo. É quando a gente utiliza, principalmente, né, para aquelas crianças que têm já essa fase ali do lúdico, do imaginar, da contação de histórias bem estabelecida. Então, crianças a partir de 2 anos ou próximo disso, são crianças que estão na fase do pré-operatório, que a gente fala, não é pré-operatório de cirurgia não, se você não conhece, essa é uma referência de Piaget, tá bom? Que é um educador. E aí a gente fala que essa fase é a fase onde eles começam a utilizar o mundo da imaginação. Então sim, é a gente utilizar esse mundo aí imaginário das crianças. A Nutricíntia falou assim, aproximar as crianças do alimento que vem da natureza, de forma divertida e de forma lúdica. E olha, Cíntia, você falou uma coisa pra mim que é essencial. Cíntia, aliás, nossa aluna, eu já tenho algumas alunas chamadas Cíntias, mas não lembro seu sobrenome. Olha só, quando eu falo de trabalhar com educação alimentar e nutricional, gente, seja de forma lúdica ou não, eu tô falando sempre de trazer para o contexto o alimento. Então vocês vão ver, essa atividade é super bonitinha para vocês poderem utilizar, né? Dá para dar, inclusive, aí de brinde para as crianças e tudo mais. Mas qual é o ponto? Nada é melhor. Nada é melhor. Coloca aí nos comentários. Nada é melhor do que usar o alimento como o maior recurso de educação alimentar e nutricional infantil, certo? O alimento é aquilo que há de mais maravilhoso pra gente utilizar na educação alimentar e nutricional lúdica. O pessoal tá falando aqui das ideias de atividades, o pessoal vai anotando tudo. A Cíntia falou que é aluna sim, que o curso inclusive é maravilhoso. Ai, Cíntia. Quando a gente vai falar, tá, desse trabalho com as crianças, existem muitas formas da gente aplicar a educação alimentar e nutricional lúdica com eles, né? Desde eu poder contar uma história, e essa história ela pode ser com um livro, ela pode ser com dedoches, ela pode ser com palitoches, ela pode ser uma história que ela é encenada, então um teatro, né? Ela pode ser um vídeo que eu utilizo. Ela pode ser também, não tem nada a ver com história,
esse é um brincar ali que você vai direcionando a criança. Uma das que eu mais amo, sentar no chão e ter contato com o alimento, né? Então a gente poder explorar o alimento como um todo, nos 5 sentidos. Essa é uma atividade que eu posso fazer. Eu posso ter também atividades em folha, que dependendo da idade da criança é legal. Dependendo da idade da criança já não é tão legal, porque eles podem acabar comendo, então não vai me entregar uma atividade em folha para uma criança de 1 aninho e pouco, 2 anos, por favor, tá bom? Enfim, a gente tem uma série de recursos para poder utilizar, né? Desde recursos que eu falo que são educacionais, tá bom? Até os recursos que eu falo que são do facilitador do brincar. Então, por que é importante você estar aqui comigo? Por que eu só não peguei e mandei isso daqui pro teu e-mail e falei, olha, usa aí, feliz, né? Espero que vocês tenham uma boa comemoração do Dia do Índio por aí, que vocês possam levar um pouquinho dessa parte da educação alimentar para as crianças e pronto, acabou. Porque, gente, nunca é só sobre o PDF, nunca é só sobre a ferramenta, nunca é só sobre o material. É muito importante que vocês saibam que quando a gente vai, né, trabalhar como educadoras alimentares e nutricionais, quando a gente vai dentro ali do nosso papel de nutricionista, trazer essa parte de educação alimentar e nutricional, a gente está falando de se transformar no que eu chamo de facilitador do brincar. Quem é lá do programa Brincar de Comer já me ouviu falar sobre isso, né? Que quando a gente fala que o profissional, ele vai facilitar o brincar, vai facilitar o lúdico para a criança, mas de maneira estruturada para fazê-lo aprender alguma coisa sobre a parte da alimentação ou da nutrição. Então não basta simplesmente você ir lá e pegar um tanto de materiais e querer sair aplicando se você não está se desenvolvendo também como esse facilitador. E qual é um dos pontos importantes para a gente falar sobre isso? Primeiro, a gente está falando, né, de poder executar com a criança ou então com um grupo de crianças, porque a gente pode fazer educação alimentar e nutricional no consultório, num atendimento individual, ou então trabalhar em grupo no consultório, né? Eu tenho algumas alunas que trabalham com grupinhos. A gente pode trabalhar em grupos na escola, seja presencial, seja online, tanto para a escola quanto para o atendimento. Quando a gente vai falar da educação alimentar e nutricional, é importante que eu saiba que eu, enquanto esse facilitador, né, enquanto essa nutricionista que quer facilitar o brincar para abrir oportunidade de aprendizagem, o quanto é que eu tenho ali de abertura com aquelas crianças. Então é aquela criação inicial de rapport, de contato. Não adianta você chegar lá e falar para a criança, vamos brincar e pronto, acabou. Não é assim. Primeiro você cria uma conexão. Depois disso, qual o seu objetivo com essa atividade? O que é que você quer ensinar? Onde é que você quer chegar? Que informações você quer agregar ali para aquelas crianças, né? Como aquilo vai te ajudar a chegar mais perto da meta do atendimento que você tem ali de acompanhamento com aquela família, ou então na progressão das atividades de educação alimentar e nutricional que você está fazendo com a escola. Então isso também precisa ser planejado, tá bom? Porque é daí que a gente vai conseguindo, evoluindo degrauzinho por degrauzinho com as crianças, essa parte de contato com o alimento, essa parte do estímulo sensorial, né? Do também fazer com que eles aprendam sobre a questão da cultura alimentar. Eu acho que trabalhar o Dia do Índio tem muito disso, né? Do aprendizado cultural, tá certo? E aí, eu gosto bastante, eu, Carol, quando eu vou trabalhar com as crianças, né? Principalmente as crianças aí de 2 a 6 anos, que são crianças de idade pré-escolar, como eu falei, que estão ali no pré-operatório. Eu gosto de trabalhar com eles dentro de uma perspectiva de a gente ir poucos alimentos por vez, né? Em vez de eu sair trabalhando o pratão, fala da salada, fala do legume, fala do arroz, do feijão, da proteína, da fruta, sabe assim? Em vez de eu sair falando de tudo de uma vez, eu gosto de ir trabalhando, né? Quando eu tenho esse tempo aí de acompanhamento com eles, um alimento por vez e evoluindo isso para fazê-los entender sobre isso. E indo um alimento por vez, o que eu decidi trazer aqui pro Dia do Índio? Aquilo que é mais cultural, né? Que eu percebo que é o que vai ter ali mais pra gente trabalhar com essas crianças, que é o peixe e a mandioca, tá? Foram os dois que eu escolhi trazer aqui pra vocês. Inclusive, no programa Brincar de Comer, a gente tem, né, o superpoder do peixe, que é o superpoder da inteligência. Então, quando eu como peixe, o que acontece, né? Vocês bem sabem aí, todas nutricionistas, da questão do ômega, que ajuda aí nessa questão
cerebral, a gente não vai explicar isso para criança jamais, porque não faria muito sentido, mas eu posso falar que ele me ajuda a despertar o superpoder da inteligência. E a mandioca, né, ela me ajuda com a energia dos índios. Então, esses são superpoderes que a gente pode trabalhar com as crianças. Mas, se você não tá ali no programa Brincar de Comer, você não tem acesso a essas atividades de superpoderes, tá tudo bem, porque você vai conseguir aplicar isso daqui, tá certo? Então, vamos lá. Como é este material que eu vou mostrar para vocês? O que você vai precisar? Você vai precisar de uma impressora, basicamente, mandar imprimir, tá bom? Esse material. E você vai precisar de palitos, porque a gente vai fazer palitoches. Então, palitoches ficam assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. A ideia é que vocês façam palitoches assim, sabe esses palitos de sorvete? Ai, Carol, pode ser palito de churrasco? Pode ser palito de churrasco. Não tenho palito, pode prender uma caneta atrás para segurar assim, fazer? Pode também, tá, gente? Não vamos deixar de fazer, porque, nossa, não tinha o palito de sorvete, tá? E aí vocês vão ver que esse material, ele tá todo assim, vocês conseguem enxergar daí? Conta pra mim. Que ele tá todo com o pontilhadinho, que é o local de recorte, tá bom? O local de recorte. Então, vocês vão ter várias folhas ali para vocês poderem fazer esses recortes. Aí eu vou mostrar para vocês quais os desenhos que a gente tem e na sequência eu vou contar como eu trabalho isso com as crianças para que vocês possam trabalhar aí também e explorar o máximo essa atividade. Fechou? Sim? Vou voltar aqui então para vocês verem as imagens que a gente tem. E tá lindo, não tá, gente? Por favor, mandem corações para nossa ilustradora. Ela desenhou, não tá a coisa mais rica do mundo? Olha esse índiozinho, que coisa mais linda. E eu falei, né, gente, como eu tô feliz de poder trazer esses materiais para vocês. De verdade, eu tava aqui, ó, super ansiosa para começar a live e até enfiei um cocar na cabeça. Eu gosto, aliás, tá, gente, de sempre ter elementos assim para trabalhar com as crianças. Por quê? Isso você pode tanto, imagina, se você está trabalhando online, agora que é a realidade, eu sei de muitas de nós, né? Se você coloca um cocar do lado de cá e pede para a turminha do lado de lá, você manda para a mãe e fala, olha mãe, imprime para a gente utilizar, né, durante o nosso atendimento, ou então durante a aula ali da escola, ou por exemplo, Carol, nossa, eu não tenho uma impressora, fala para ela, faz um desenho numa folha, faz numa folha mesmo e coloca, porque isso já começa a entrar no mundo lúdico. Vocês entraram aqui na live e me viram assim de indiazinha, né? Já faz diferença. Poxa, eu não vou conseguir fazer esse elemento. Às vezes a gente pode fazer, né? A marcação aqui que a gente reconhece, que é de índiozinho, quando você passa o lápis no rosto. E por aí vai, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, vou passar o próximo aqui. A gente vai ter alguns participantes de palitoches dessa história, tá? Gravem eles para vocês entenderem o contexto de como trabalhar. Primeiro, nós vamos ter o índiozinho feliz, certo? Com a carinha felizinha lá. E o índiozinho com a carinha triste, certo? Vai ter um porquê, já vou explicar. E aí, o que eu recomendo? Vocês podem, inclusive, gente, fazer um palitoche único, colar ele assim, ó, um contra o outro e ter a carinha feliz na frente e a carinha triste atrás. Ai, Carol, pra mim isso vai ficar mais complicado, então faz dois, tá bom? Não tem problema. Mas é uma ideia de você fazer o frente e verso ali pra na hora você, né, conseguir só ir movimentando na hora que você tá apresentando pras crianças. A gente tem também uma vara de pescar, tá certo? Um peixinho aqui e uma mandioca, que são aqueles dois alimentos que a gente vai trabalhar prioritariamente dentro dessa atividade. Porque lembra que na hora que eu vou fazer educação alimentar e nutricional com as crianças, às vezes eu trago muitos alimentos para dentro do contexto, eu gero uma certa confusão e não gero um aprendizado fixo com aqueles alimentos. Então aqui você poderia escolher, por exemplo, se fosse o caso, de em um ano trabalhar o peixe, por exemplo, agora em 2021 trabalhar o peixe, e no ano que vem trabalhar mandioca. Não teria problema nenhum, tá? E também tem a possibilidade de, na história, você mostrar os dois, mas na hora de trabalhar o alimento, você escolher por um deles. Eu faço isso geralmente, então, teve um ano que eu trabalhei com o dia do índio, que eu mostrei a mandioca, teve um outro ano que eu falei de outros tubérculos, eu acho que foi batata doce que eu levei, não me lembro agora. Teve um ano que eu trabalhei peixe, né? Teve um ano que eu levei farinha de mandioca pra gente ver a questão de tapioca e tudo mais. Então, dá pra você ir escolhendo como trabalhar aí com as crianças, tá certo?
Beleza, vamos lá. Nós temos também os pais do índio, tá bom? Aqui o papai índio e a mamãe índia. A carinha do índio eles, aliás, né? Então temos os pais. Temos também, além do pai e da mãe, temos as crianças. E aqui, por que que eu fiz, né? A menininha e o menininho. Por que que tem essas duas opções? Porque você pode escolher usar as duas. Então, tanto a menina quanto o menino da cidade. Parecem da cidade, gente? Então, você pode escolher usar um dos dois. Ou, por exemplo, se você vai atender uma criança que é uma menina, você pode usar a menina. Se você vai atender uma criança que é um menino, você pode usar o menino. Se você vai trabalhar com um grupo de crianças, você pode escolher usar os dois ou um deles, tá bom? Aí vai ficar a critério de vocês. Teremos, e aqui a mesma coisa, carinha feliz e carinha triste, tá? Temos também os pais ali daquele menino e daquela menina. Então, a mamãe e o papai deles. E aqui a gente tem alguns elementos da cidade. Então, uma vendinha, onde a gente vai e compra as coisas, tá bom? E aqui a gente tem, né, um caminhãozinho que traz esses alimentos. E temos lá na parte do índio a natureza, a floresta. Então tem a floresta, né? Aqui vocês vão ver, vocês não conseguem ver daí, mas tem os peixinhos no lago, tem as mandiocas saindo da terra e tudo mais, tá certo? Que esses são os fundos do nosso cenário, beleza? E aí temos, né, por fim, como eu mostrei pra vocês, a última página lá é mostrando como fazer os palitoches. E eu quero saber, vocês já imaginaram o que é que vai sair dessa história? Como trabalhar isso com as crianças? Coloca pra mim. Quem aí já imaginou? Já imaginaram? Ai, gente. Então, eu falo que é assim, né? Quando a gente tem uma história pra contar pras crianças, eu, Carol, pelo menos, eu gosto muito de me guiar pelas crianças, principalmente se eu tô trabalhando no 1 a 1. É muito mais fácil, né, eu me guiar quando é no 1 a 1. Mas mesmo quando eu tô no grupo, eu uso bastante das informações que eles estão me trazendo na hora de contar a história. Então, por exemplo, eu amo trabalhar com livros. Eu acho que o recurso do livro, ele é maravilhoso, da gente ir lendo, né, frase por frase daquela história. Mas a gente também abrir a possibilidade da criança criar aquela história com a gente é maravilhoso. Então, qual é a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês? Eu vou contar pra vocês como eu, Carol, uso a maioria das vezes. Mas tenham a sensibilidade, lembra que eu falei do desenvolver em vocês o facilitador do brincar, o facilitador da atividade lúdica, né? Tenham essa sensibilidade de quando vocês estiverem contando uma história, principalmente uma história que não é necessariamente no livro, né? Que você está usando ali recursos. Então, por exemplo, aqui os palitoches. De você ter essa sensibilidade de escutar a criança. A criança gosta, a maioria, né? A gente nunca vai falar que 100%, mas aí 95% das crianças gostam muito de, durante a história, irem fazendo alguns comentários. Então, vocês podem ir criando a partir desses comentários das crianças. Não fique engessada, não fique engessada. Educação alimentar e nutricional infantil não é engessada. Escreve aí, educação alimentar e nutricional infantil não é engessada. Por quê, gente? Por que não é engessada? Porque senão eu tô perdendo a possibilidade do trabalho com o lúdico. Porque o lúdico, para quem não sabe, ludos, né? Vem aí de brincar e jogar. Mas qual é o ponto? Quando eu brinco e jogo em duas pessoas, os dois estão brincando e jogando. Os dois estão participando. Então eu posso sim deixar essa criança construir comigo esse aprendizado. E eu posso ir guiando ela, né? Pra, isso daqui que você falou realmente é assim, eu consigo imaginar aqui essa história junto com você, ou isso que você tá falando não acontece desse jeito, na verdade acontece desse outro, certo? Deem esse espaço na hora de utilizar os materiais com as crianças sempre, por isso que eu falo que nunca é simplesmente um PDF, nunca é você pegar o material lá e abrir ele no teu computador e achar que vai usar e pronto, acabou. Você precisa usar a sua cachola. Porque se fosse assim, gente, as mães não precisariam da gente. A gente simplesmente mandaria os materiais e pronto, acabou. Tá aí, se vira. E eu espero que as mães precisem de você. Eu sei que elas precisam de você porque você tem essa sensibilidade de entender como guiar a criança, tá bom? Então, vamos lá, né? Quando a gente fala dessa parte, eu vou voltar aqui no começo. Dessas partes da história.
de ter essa criança com o rostinho feliz e com o rostinho triste é por quê? Por que eu uso desse jeito? E talvez você possa até decidir usar de uma maneira diferente. Eu conto que as crianças, elas se perderam dos pais, por isso que a gente tem ali os elementos dos pais, né? Como eu gosto? Essa parte da cidade aqui, então, que é a parte de onde tem a banquinha de compra, né? Você não precisa necessariamente pôr num palitoche, você pode fazer ela simplesmente impressa numa folha, né? E usar isso como recurso de fundo. Às vezes você pode imprimir até num papel maior, num papel A3, né? Para quem não sabe, o A3 é aquela folha sulfite A4 em dobro, ele fica maiorzinho, você pode imprimir nela. E a mesma coisa para a natureza. Qual é o ponto? A gente vai usar esse cenário aqui, então esse eu recomendo que você faça uma impressão maior mesmo dele. Eu acho legal que você faça numa A3, mas, ai, Carol, não consigo, não tenho acesso a isso, a minha impressora só imprime A4, tá tudo bem, uso A4, vai dar certo. Mas faz ele apoiadinho, assim, num papel que você consiga colocar num encosto. Ou, por exemplo, o que você poderia fazer é prender ele, né, na parede. Poderia prender esse papel na parede e ir trabalhando com os palitoches aqui na frente dele. Então, imagina que essa tela estaria virada, né? E você trabalharia com o palitoche ali na frente, certo? Sim? Beleza? Aí, como que nós fazemos esse início da história? Eu gosto, como eu disse para vocês, de trabalhar, né, com essa parte dos elementos ou do cocar, ou enfim, de você fazer ali os risquinhos, como se fosse o índio. E aí você começa falando para as crianças, vocês sabem que dia, né, que dia de comemoração está chegando? A maior parte das crianças, gente, que estão frequentando escolas, elas sabem, porque a escola, né, costuma trabalhar o dia do índio, então, enfim, eles já estão falando disso há alguns dias e fazendo atividades com os professores e tudo mais. Mas pode ser que a criança não saiba. Aí você fala, você sabia que está chegando o dia do índio, né? Dia 19 de abril, esse é o dia que a gente comemora o dia do índio. Você sabia que os índios foram as primeiras pessoas que moraram aqui no Brasil? E aí você começa essa conversa com a criança e fala assim, inclusive, você sabe o que os índios comem? Então, antes de contar a história, eu gosto muito de iniciar essa conversa com eles, né? Pra gente poder fazer essa partilha, essa troca de saberes. Se vocês pegam um marco ali de referência de educação alimentar e nutricional, né, vocês vão ver que lá na descrição de educação alimentar e nutricional, ele fala justamente disso, desta troca de saberes, né? De que não é unilateral, não é de mim, detentora do conhecimento, para o outro que precisa aprender. Aliás, Paulo Freire, né, que é um super educador, fala muito disso. Não é via de mão única. Então, eu gosto, mesmo com crianças, gente, mesmo com crianças, tá? Eu gosto de começar com essa troca, escutando o que eles já sabem, escutando o que eles já ouviram ou o que eles imaginam. Esse é o primeiro ponto, aliás, para a gente também poder criar essa conexão mais forte. A gente prender essa atenção da criança para ela começar nos contando o que ela sabe. Tá certo? Beleza, beleza. Nessa, gente, olha só. A gente vai usar esse como cenário de fundo. Teve até aqui uma colega que falou, né, que dá pra fazer o cenário em uma caixa. E sim, dá pra fazer assim, tipo uma caixa de sapato. Ou você pegar uma outra caixa qualquer, né, e encapar esse cenário, tá bom? E aí você, a partir disso, desse cenário, você fala assim, então tá bom. Aí você vai ouvir o que a criança teve pra dizer. Vamos supor que ela fala assim, come peixe. Porque eu acho que o peixe é o mais típico que eles veem, porque o índio pesca, né, e tudo mais. E aí você fala, tá bom, mas vamos ver quais são dois alimentos, e aqui são os dois que eu vou trabalhar, né? Dois alimentos que são muito, mas muito típicos lá para os índios, dois alimentos super importantes e que talvez você até conheça. Quais será que são, hein? E aí a gente vai começar a história. Você fala, e pra te mostrar isso eu vou te contar uma história. E aí essa é a hora que se a gente tá com um grupo de crianças presencialmente, a gente, pelo menos aqui do jeito que eu gosto, né, que eu trabalho, que eu ensino os alunos, é a hora que a gente senta no chão, faz perna de índiozinho, né, começa essa conversa e vai começar ali a elaborar a atividade com as crianças. Se você estiver presencialmente, já preciso te dizer, é muito, mas muito, muito possível que a criança vai querer pegar o palitoche da sua mão. Quando você tá com uma criança, né, num atendimento individual, isso é um pouco mais possível. Quando você tá com um grupo de crianças, minha filha, se você deixar um pegar, os 10 vão querer pegar.
Então, deixa isso pro final. Por quê? Para não tirar o foco deles da contação da história. Mesmo no atendimento individual, seria melhor que ela ficasse focada primeiro nessa contação de história. E aí, o que você pode falar? Olha, eu vou contar e aí depois você conta pra mim. Aí eu te dou os palitinhos. Combinado? Combinado nunca sai caro, minha gente. Combinado nunca sai caro. Então, faça esse combinado com eles, tá bom? Beleza, porque o que acontece? Quando você tá com palitoche, muitas vezes você pega o palito, você deixa do lado, é a hora que a criança, né, avança pra pegar. Agora, se estiver online, aí você já não vai ter tanto essas questões. Mas beleza, você vai usar esse cenário de fundo e você vai começar com os, ou a menina, ou o menino, ou os dois, as crianças da cidade, que são esses daqui, com a carinha triste, o lado da carinha triste. Por que eu começo com o lado da carinha triste? Porque eles se perderam, eles não sabem onde eles estão, eles se perderam, tá? E eu falo assim, vocês não sabem. Sabe crianças, igual vocês, onde você compra a sua comida? Onde sua mamãe compra a sua comida? Aí tem gente que fala, no mercado, na feira, né? E por aí vai. Aí eu falo, então, imagina se você se perdesse hoje. Olha só, aí eu pego o palitoche, se eu tô individualmente do menino, se eu tô com o menino, da menina, se eu tô com a menina, se eu tô com todo mundo, eu falo, imagina se vocês se perdessem igual essas duas crianças. E aí, Nutri, você pode dar um nome para as crianças ou você pode deixar as crianças darem um nome, tá bom? Fica ao seu critério. Aqui eu vou chamar de menino, de menina e de índio, que aí a gente se entende, tá? Então, a menininha e o menininho se perderam lá na floresta. Aí você tá usando o fundo do cenário da floresta com a imagem deles tristinhos. Eles estão perdidos e eles estão muito tristes porque eles não estão encontrando a mãe e o pai deles e eles estão com muita fome, E aí eles estão andando de um lado pro outro, procurando. Como é que faz para procurar a mãe? Mãe, cadê você? E como é que a barriguinha faz quando tá com fome? Aí, ó, primeiro elemento. Como é que a barriguinha faz quando tá com fome? Aqui você pode inclusive fazer uma pausa para trabalhar essa questão de fome e saciedade com a criança, né? Prestar atenção na barriguinha. Se você já trabalhou isso com as crianças ou com a criança que você está atendendo, né? Um outro momento você pode até retomar esse conhecimento. Como é que a barriguinha faz quando tá com fome? Nossa, fica vazia, dolorida, faz nhoque, nhoque, nhoque. E aí você pode trabalhar um pouquinho disso com eles, que vai fazer parte desse contexto todo da educação alimentar e nutricional, e continua. Então, e eles estão com muita fome. E aí, de repente, eles estão andando e olha só quem eles encontraram. Aí vocês vão pegar o índiozinho com a carinha tristinha também, né? Um índiozinho bem pequenininho, perdido na floresta. E aí você pega a carinha dele tristinha. E agora, gente, quando eles se viram, a criançada falou, meu Deus, cadê os seus pais? Pra gente poder, né, eles ajudarem a gente. O vizinho falou, mas eu tô perdido também, eu não consigo achar as minhas ocas. Quando você fala isso, a criançada já começa. Ai, mas é a oca onde mora o índio, né, eu sei como é. Se você quiser, você pode inclusive levar uma imagem pra mostrar e tudo mais. E aí, vão ficar essas três crianças, ou as duas, dependendo de como você tá contando, ali com muita fome. Gente, eles estão com muita fome. E sentir fome não é legal, né? Aí eu começo essa conversa com eles. Sentir fome não é legal. É muito importante que a gente coma. Por quê? O nosso corpo precisa dos superpoderes dos alimentos pra gente poder correr, pra gente poder pular, pra gente poder brincar. Todos os alimentos são muito importantes. Então é importante que a gente sempre coma nos horários das nossas refeições, quando a nossa barriguinha tá com fome. Você sabe quando a sua barriguinha tá com fome e quando a sua barriguinha não tá com fome? E a gente conversa um pouquinho mais disso. Eu falei também, essa criançada tá com fome. E aí, um menininho falou assim, nossa, eu queria muito tá no supermercado agora pra comprar uma coisa pra eu comer. Aí o índio vai olhar pra ele e vocês vão usando, né, ali os palitoches enquanto vocês estão contando. E o índio vai olhar pra ele e falar, supermercado? Como assim? Você compra a sua comida? Me conta mais disso. E aí essa é a hora que vocês vão mostrar o mercadinho, tá bom? Eu vou colocar aqui a foto do mercado. Então vocês vão mostrar ali o mercadinho e a criança vai falar, lá no supermercado existem muitos alimentos pra gente comprar. Existem frutas, verduras e legumes, mas também existem muitos alimentos nos pacotinhos e também nas caixinhas, né? E aí a gente compra isso e leva pra casa pra comer.
Aí a criança fala, eu gosto bastante das caixinhas, mas minha mãe sempre fala que é importante comer os alimentos que vêm lá da natureza. Comer fruta, comer verdura, comer, né? Aí você pode usar os exemplos que estão aqui, comer melancia, berinjela, ou você pode falar fruta, verdura e legume. Só que eu mesmo gosto de comer a bolacha, o suquinho. E aí, gente, qual é o lance aqui? Por isso que eu falo qual é o objetivo que você tem com essa atividade. Você está trabalhando com uma criança, tem um consumo super grande de ultraprocessados, você pega nesses ultraprocessados que ele está trabalhando, que ele mais consome. Agora, se não, se é uma criança que a gente vai fazer um estímulo, você não precisa ficar focando nos ultraprocessados, né? Entende qual é o ponto quando eu falo da gente saber quem é a criança com quem a gente vai trabalhar, né? Da gente fazer uma aplicação de um questionário pré-consulta, uma conversa com a mãe, da gente conhecer a turminha da escola que a gente está trabalhando, tá bom? Então, você vai guiando aqui conforme para você fizer mais sentido, para você for ajudar mais neste estímulo das crianças. A criança, então, vai falar ou dos ultraprocessados, ou dessa parte dos alimentos da natureza. E minha mãe e meu pai sempre falam que eu preciso comer mais os alimentos que vêm lá da natureza. Inclusive, eu sei que existe um caminhão que traz esses alimentos lá da natureza. Mas existe também os caminhões que trazem os alimentos da indústria. E você, índiozinho, como é que você faz? O que é que você come aqui? Você não tem supermercado na floresta? Aí, qual é o ponto? Vamos pegar e agora vamos ver o lado do índiozinho com os dois alimentos, ou então com um dos dois que você pode decidir trabalhar. E o índiozinho vai falar, não, lá, né, na comunidade indígena que eu vivo, com os outros índios, nós mesmos produzimos o nosso alimento. Nós usamos justamente o que vem da natureza. Nós pescamos, nós caçamos, nós colhemos os alimentos, né, do solo e também das árvores. E principalmente existem dois que nós gostamos muito, que faz bastante parte daquilo que a gente fala que é a cultura, certo, indígena. Pensa, se você estiver trabalhando com crianças um pouquinho mais velhas, você consegue aprofundar mais nessa parte dessas palavras. Cultura indígena, né, e tudo mais. Se a criança é um pouquinho mais nova, você não vai se aprofundar tanto nisso. Por isso também que é importante você estar aqui para entender que contexto você vai utilizando isso. Mas vamos lá. Então, a gente tem, né, como pescar os peixes no rio. A gente tem como caçar alguns animais na floresta. A gente tem como plantar e colher. E aí eu espero. A gente vai, planta, espera crescer e colhe. E tem um alimento que eu adoro, que a gente colhe lá na terra. E sabe qual é? E aí a gente fala para as crianças, eles sabem qual é um alimento que os índios amam, que eles comem bastante. Aí vamos ver se as crianças sabem e tudo mais. Se não sabem, você fala, mandioca. E aí você pega essa mandioquinha ali e mostra, você pode pôr junto ali na mãozinha do índiozinho e tudo mais. Ou se você quiser trabalhar, por exemplo, com o peixe, você fala, a gente adora os peixes, a gente pesca. O meu pai me leva sempre pro rio pra eu aprender a pescar. E eu tô ficando bom nisso. E aí do outro lado a criança pode falar, nossa, mas não, os meus pais quando vão comprar o peixe, compram lá no supermercado. Nem sabia que dava pra gente ir pescar um dia, eu quero conhecer. Então vocês conseguem ir fazendo essa brincadeira ali com as crianças. E o que eu acho muito rico, gente, muito rico. Tem os desenhinhos aqui, mas se vocês conseguirem trazer ou a mandioca, né? Ou o peixe pra mostrar, nossa, é sucesso. Mas, Carol, peixe, sim, eu já mostrei peixe para as crianças em atividade. Juro pra vocês que eu já levei peixe pra minha escola. Pra uma não, pra 3. Eu já levei peixe pra mostrar, né, ali pras crianças. E aí a gente, pra facilitar um pouco o processo, eu levei um peixinho que todos eles podiam ver. E a gente tinha, né, uma preparação que ficava prontinha só pra hora de servir, tá? É possível de fazer, é necessário um pouco mais de adaptação, porque a mandioca, enfim, você só precisa carregar, não precisa de geladeira nem nada. Mas também dá pra trabalhar com peixe, tá bom? E, gente, eles ficam assim, é muito engraçado, né? Porque como é que o peixe chega pra criança? Geralmente no prato, cortadinho, né? Empanado, desfiado, porque a mãe caçou até o último os espinhos que possam ter.
Então, quando eles veem um peixe mesmo, isso é bem, assim, diferente para eles, chama bastante atenção. Mas eu também entendo que dependendo de onde você estiver, o contexto que você está trabalhando, o local onde você está, você não consiga levar, tá bom? E aí você pode levar um peixinho, né, um desenhinho, simplesmente igual tá aqui para trabalhar com eles, tá bem? E aí você pode falar mais da mandioca, mais do peixe, você decide qual dos dois, ou fala dos dois e apresenta um deles, um alimento, na sequência para as crianças. E aí o índiozinho começa a contar que eles usam a mandioca, né? Que aliás eles usam tudo da mandioca. Eu até estive lá. Luana tá por aí? A Luana do como chama? Da formação em coach do PBC, a Luana Machado, que é lá de Amapá, que eu fiz a mentoria presencial com ela. Vocês até acompanharam eu indo para Amapá, né? Para ver a Lu. A Lu, lá, eles têm essa questão da cultura indígena um pouco mais perto, né? Então lá eles usam bastante, eu aprendi bastante com ela, inclusive, essa questão de usar a folha da mandioca, usam a farinha da mandioca, usam a própria mandioca. Então a gente pode falar, inclusive, se você quiser, você pode pegar várias fotos, assim, do que é possível de ser feita com a mandioca. Então, tanto o caldo, né, quanto a tapioca, o que é que nós fazemos com a mandioca aqui na cidade também, e trabalhar isso com a criança nesse contexto. E aí você vai contando, vai trabalhando isso para a criança até que a criançada fala: ai, nossa, mas agora que você está falando disso me deu muita mais fome. E de repente eles começam a ouvir o nome deles: Indiozinho, menininha, menininho. Aí você vai ver o nome que você inventou aí para as crianças. E são os pais, tanto os pais do índiozinho, né, quanto os pais das crianças chegando. E aí eles chegam e falam: meu Deus, vocês quase me mataram de susto. Como assim? Vocês se perderam, né? Nossa, é muito importante sempre ficar perto da mamãe e do papai, tá bom? Não se afastem. Olha só, isso podia ter acabado muito mal, né? Aí eu até brinco com as crianças, vocês sabem, tem que ficar sempre perto dos nossos pais e das nossas mães, porque imagina se eles não acham eles, né? Que perigo! As crianças fazem, que perigo, Jagaró. Enfim, e aí o índiozinho fala para os pais dele: olha só, a gente pode levar as crianças lá na floresta para eles conhecerem mais. Aí você vai decidir mais da mandioca ou mais do peixe. Aí os pais do índio falam: podemos, mas se a mamãe e o papai deles deixarem, vamos todos juntos? Vamos. E aí as criancinhas ficam com a carinha feliz, né? Essa é a hora que a gente vira. O índiozinho fica com a carinha feliz. Aí fala: nossa, gente, eles estão até felizes que vão comer agora. E o que será que eles vão comer? O que será que eles vão fazer? O que será que o índio vai mostrar pra eles? E aí essa é a hora que você decide trazer, né, ou a mandioca ou o peixe. Ou, gente, se vocês decidirem trazer um outro alimento também, que faça parte ali da cultura indígena, você não precisa usar essas imagens aqui, você vai usar o alimento em si. Você traz isso e aí você começa o trabalho com os índiozinhos e com as crianças perto desse alimento. Pra quê? Para que o teu paciente ou os alunos da escolinha comecem a querer interagir também. Essa é a hora que você pode dar um palitote na mão das crianças, pode deixar eles mexerem, né? Fala pro índiozinho sentir o cheirinho da mandioca, aí vai pegar a mandioca lá, nossa, que cheirinho tem? Ajuda o índiozinho a ver que cheirinho que tem. Aí é a hora que a criança pega, porque a gente não tá falando pra ela pegar, a gente tá falando pro índiozinho, a gente tá falando pra criancinha da história, né? Então, você consegue utilizar esse recurso, porque enquanto você tá contando a história, você vai começar a envolver a criança nessa história, tá certo? E aproximar ela desse alimento. Então, é uma mudança sutil entre a contação da história para a entrada do alimento em si, em cena. E aí você pode, inclusive, pedir para essa criança contar novamente e por aí vai, tá bom? Vocês gostaram, gente? E assim, eu já trabalhei isso com as crianças, como eu disse, eu já trabalhei com a batata doce, eu já trabalhei com mandioca, eu já trabalhei com peixe, eu já trabalhei levando vários elementos da natureza, falando mais, puxando menos para o lado do índio e mais para aquela parte que eu disse das crianças, né? Que falam dos alimentos que vêm da natureza. Então eu pego um caminhãozinho assim, falo que alimentos que tem na natureza, que às vezes o índio pode encontrar, tem essas frutas, esses legumes, essas verduras, isso vai para a cidade, mas isso vem lá da horta, isso vem lá da natureza, né? Para reforçar, porque eu não gosto de trabalhar esse conceito de alimento bom ou ruim, né?
alimento que faz ficar triste, feliz, alimento que faz ficar forte, ficar fraco. Eu prefiro trabalhar o contexto dos alimentos que vêm da natureza. Então eu acho que uma forma da gente não fazer o tal do terrorismo nutricional, né, é quando a gente trabalha esses alimentos que vêm de lá da natureza. E trabalhar o Dia do Índio é uma ótima forma da gente ou reforçar a questão da cultura indígena dentro da educação alimentar e nutricional. E aí você pode levar várias preparações, né, ali dependendo de como for, várias preparações que são da cultura indígena. Você pode indicar para as famílias fazerem também receitinhas, conhecerem receitas. Do mesmo jeito que você também pode usar isso do índio, né, que é mais ali, mais voltado ao natural, mais do que vem da natureza, e você pode puxar essa parte do vir da natureza para trabalhar com as crianças. Porque esses alimentos, né, eles não costumam fazer tanta parte ali do chegar, como que eu vou dizer, do chegar in natura para a criança. Ela de vez em quando até vê se ela vai muito ao supermercado com os pais, mas não é tão típico. Ah, você perguntou se peixinho no aquário é legal? Eu acho que não. Por que eu não usaria um peixinho no aquário para levar para as crianças verem? Porque a gente pode, o nosso peixinho do aquário, né, nessa cultura aqui mais de cidade, diríamos assim, é um pet, então é um animalzinho que muitas das crianças gostam de trabalho. E daí na hora que você faz essa associação, né, do peixinho do aquário com um peixinho que o índio come, eu acho que pode não ser muito legal. Eu não trabalharia assim, tá bom? Quero ver se vocês têm dúvidas agora. Mandem as dúvidas de vocês. A Kelita perguntou qual idade para trabalhar. Kelita, dá para você trabalhar com crianças de 2 anos a crianças de 10 anos. Aí vai depender, né, eu falo daquilo que você quer trabalhar com eles. Uma questão que é importante vocês considerarem é crianças de idade de 2 a 6 anos, elas estão na fase de aprendizagem que a gente fala que é o pré-operatório, né? Segundo Piaget, segundo a teoria da aprendizagem que ele descreveu. Nessa fase, o lúdico é muito presente. Então, esse faz de conta, ele se imaginar índiozinho, né? Ele querer colocar o cocar. Se você oferecer um cocar, assim, para uma criança de 10 anos, pode ser que ela te olhe e fale, tá bom. Mas pode ser que ela também goste. Então, em vez de sugestionar, geralmente eu deixo disponível. E aí eu coloco, sabe? Se a criança quer colocar, ela coloca. Muitas acabam colocando. Por quê? Quando a gente passa dessa fase dos 2 aos 6 anos, que é do pré-operatório, para 7 a 10, né, que é o operatório concreto, essas crianças, não é que o lúdico deixou de existir. O lúdico ainda existe. Tanto que eles veem filmes da Disney. O lúdico ainda existe, né? Inclusive, o lúdico existe para você, nutricionista que aí me escuta. Você não perde isso, mas você cria novas habilidades para aprender, né? Novas formas para aprender. Nessa fase, um novo formato ali de aprendizagem são as categorias. É quando as crianças começam a trabalhar um pouquinho mais a lógica, é a hora que os jogos começam a fazer parte, né? Então, você poderia, por exemplo, trabalhar essa história e somar um jogo envolvendo alguns alimentos que vai mostrando, esse alimento faz parte da cultura indígena, sim ou não? E vai dando ponto, por exemplo, tá bom? Então dá para você trazer para os dois contextos e fazer trabalhos associados ali àquilo que faz mais parte daquela faixa etária. Carol, gravar a história e postar no IGTV, você acha que dá certo? Acho que dá certo sim, Ra. Acho que dá certo. Você está trabalhando bastante em divulgação, né, Raquel? Nossa aluna aí da formação em coaching nutricional infantil e do programa Brincar de Comer também, que é o nosso curso sobre educação alimentar e nutricional lúdica para pré-escolares. Então lá eu falo bastante sobre essa parte do facilitador do brincar, né? De que atividades fazer, o que é ideal para essa faixa etária de 2 a 6 anos. Nós temos materiais também para utilizar com as crianças, ideias de atividades, brincadeiras ali para desenvolver. Eu sei que você está trabalhando nessa parte de divulgação, que você acabou de se formar, né, e tudo mais. Então, acho que dá certo sim. Dá até mais certo, eu diria, para você e para quem está fazendo essa parte de captação, em vez de simplesmente jogar lá, né, essa imagem para o pessoal poder ver, esse vídeo para o pessoal poder ver, de levar eles para uma lista de transmissão. Falei, eu vou entregar isso lá na minha lista de transmissão do WhatsApp, ou lá no grupo do WhatsApp, ou lá no grupo do Telegram. E você vê onde é que você tem esses grupos. Por quê? É a hora que a gente deixa essas pessoas um pouquinho mais pertinho, né? A gente tem certeza que lá, se ela estiver no WhatsApp, quando eu mandar uma mensagem, vai chegar. Agora, no Instagram, chega para 1% das pessoas. Então, seu alcance diminui, né? Eu faria esse movimento de levar essas mamães
ali para um grupo do WhatsApp e entregar lá o vídeo e tudo mais. Você pode, inclusive, né, mandar o PDF. E, gente, vocês podem também, eu tirei aqui da apresentação, mas deixa eu abrir para vocês verem, todos os nossos materiais, né? Será que vai dar para ver? Não vai. Deixa eu arrumar aqui para vocês conseguirem ver, ó. Todos os nossos materiais, eles têm, né, sempre... Calma que eu fico espelhada aqui, né? Tem o logo da Atitude aqui, e vocês podem adicionar o logo de vocês, né? Ou aqui em cima, por exemplo, ou aqui nesse cantinho, ver onde ele se encaixa melhor. Você pode pegar e fazer isso também. E aí você manda isso para as famílias, tá? Eu quero que vocês usem mesmo, que vocês plantem bastante sementinhas da alimentação saudável por aí. Vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? A Carol Nutri falou que dá aula de culinária, que eu dou aula de culinária infantil em uma escola. Carol, dá super para trabalhar culinária e história juntos. Por muito tempo eu fiz atividades culinárias, né, dentro da educação alimentar e nutricional. E eu trabalhava histórias mais a culinária, ou às vezes eu começava com a culinária e na hora que tava no forno, assim, sabe? Eu trabalhava com a história depois. Geralmente eu priorizo começar com a parte de educação alimentar e nutricional. Então, com a historinha ali, a brincadeira, a atividade, para depois fazer a culinária em si, porque aí é a hora que a gente se paramenta, coloca aventalzinho, né? A gente tem até um vídeo no YouTube muito legal sobre isso, para quem gosta de trabalhar com parte de oficinas culinárias e tudo mais. Tem um vídeo muito legal no YouTube que eu falo disso, e um dos pontos que eu vejo é que é interessante que a gente, né, sempre agregue ali nessa atividade culinária a educação alimentar e nutricional, apesar da culinária por si só já ser uma atividade que estimula a educação alimentar e nutricional, tá bom? E aí dá pra você somar e fazer, por exemplo, né, uma receita aí, que seja uma receita indígena, trabalhar tapioca, algo do tipo. Eu fico babando nos materiais. Não precisa só babar, tá, Estefânia? Você pode usar também, você vai receber esse material, pode usar. Tem o calendário nutritivo, né? Dentro dos nossos cursos também a gente tem muitos materiais, tanto no programa Brincar de Comer, quanto na formação em coaching nutricional infantil. A diferença são as metodologias em si, né? Mas a gente sempre tem esses materiais com essa carinha bonitinha pra trabalhar com criança, né, gente? Não dá pra fazer de qualquer jeito. Ali eu trabalho com eles, tá? Quem vai aplicar? Coloca pra mim. Quem vai aplicar? Quem já pensou aí como vai fazer? E, pessoal, poxa, Carol, tô só online, né? Como é que eu vou fazer? Poxa, queria usar os palitoches e tudo mais. Gente, dá pra vocês utilizarem? Dá pra vocês entrarem na chamada online e transmitir, né, a imagem ali sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. A Dani perguntou qual a diferença entre o programa Brincar de Comer e a formação em coaching nutricional infantil. Nossa, Dani, eles são totalmente diferentes, tá? São metodologias diferentes, principalmente. Então, a formação em coaching nutricional infantil, obviamente, usa a metodologia do coaching aplicado aí para atendimentos de nutricionistas com crianças. Então, é pegar o coaching, que é uma metodologia para maior adesão, para a gente conseguir, né, trazer essa família para cumprir ali o caminho que é necessário para eles atingirem a meta do tratamento. E aí a gente usa as técnicas, que são as formas de se perguntar, né, de conduzir conversas, e a gente utiliza as ferramentas de coaching, além das competências profissionais, para aplicar essa metodologia e ajudar principalmente no aumento da adesão ao tratamento. O pessoal fazer o que precisa ser feito para chegar onde é que a gente quer que aquela família chegue, né? Seja ali uma redução de colesterol, seja melhorar a questão de obesidade, de seletividade, alergia alimentar, não importa. Inclusive, as alunas usam desde a introdução alimentar até com adolescentes, tá bem? Agora, o programa Brincar de Comer, ele é sobre educação alimentar e nutricional com pré-escolares, crianças de 2 a 6 anos. Então já começa com a faixa etária mais limitada, são crianças de 2 a 6 anos. E é quando a gente faz essas atividades, né, que tem mais envolvido brincar. Se você estava no workshop Descomplicando Atendimento Infantil, você viu, né, que a missão Marujo, a criança ela vai respondendo, a gente vai pensando em dificuldades, soluções ali no tratamento nutricional e vai apontando aquilo. Então, tem uma construção para adesão. Aqui ele é mais um ensinamento, é mais uma atividade de informação sobre nutrição. Isso quer dizer que eles são cursos que não são, né, eles não são a mesma metodologia, mas eles podem ser utilizados juntos. Eu mesmo, na minha prática, utilizo bastante educação alimentar e nutricional junto com coaching nutricional infantil. E a gente tem dezenas de alunas, ou talvez centenas, eu diria, que fazem os dois cursos, tá bom? Mas as principais diferenças são essas.
Ah, querida, a NutriKids Gourmet falou que o programa Brincar de Comer revolucionou o trabalho dela nas escolas. Faz um trabalho lindo por aí, né, minha flor? Ah, Nutri Stefânia, já usei o calendário nutritivo e o de Páscoa. Agora eu estou no PVC e doida pra usar as ferramentas de lá. Conforme você for aplicando, aí você vai me contando, me manda foto, me marca nos stories. Aliás, minha gente, olha eu aqui, né? Perdendo a oportunidade. Vamos fazer um print? Essa hora que você faz um print meu, assim, de índiozinha, e manda lá nos seus stories e fala assim, gente, vai ter atividade do Dia do Índio. Acabei de aprender uma atividade lá na Atitude em Nutrição, né, que ela deu pra trazer pra vocês. Enfim, você vai lá e escreve pro pessoal como que você acha pode se encaixar mais pro seu público, como você vai fazer. E aí, né, eu fico sabendo que você vai usar por aí. Vamos lá? Vocês tiram uma foto enquanto eu tô rindo, caladinha. 1, 2, 3 e X. Aí vocês marcam o meu arroba, tá bom? Eu adoro ver. E eu sempre falo, se ficou comigo numa live por 1 hora, divulga isso pras pessoas, tá? Não é só pra ajudar a divulgar o nosso perfil que você super ajuda. Essa é uma forma que você me ajuda a crescer. Mas também é porque aí as pessoas ficam sabendo que você está se aprimorando, que você está levando novidades para o seu atendimento. O pessoal falando que o PBC é maravilhoso, super recomendo. A Rosângela, a Renata, a atividade de Páscoa foi um sucesso. A Andrea falou que vai aplicar essa atividade em 2 escolas, a Ju também. Stefânia que vai fazer online. A Pri falou que já está escrevendo o texto para levar o pessoal para a lista de transmissão, gosta sim. A Renata falando que a ferramenta do cientista, da Nutri, do curso do coaching, as crianças amam. É isso, minha gente. E quando vocês usarem por aí, marca o nosso arroba que eu vou amar ver vocês aplicando com as crianças, tá bom? Um beijão e até uma próxima. Tchau, tchau.